Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nossa live, o tema muito interessante, vamos falar sobre vulnerabilidade. Um assunto bem interessante, bem importante e ainda mais pertinente nos tempos em que vivemos de pandemia. Eu e Eduardo Assen vamos aqui trazer reflexões, pensamentos e contamos com a participação de vocês para contribuir, não é, com os seus pensamentos, as suas ideias, e a gente fazer uma troca bem interessante no dia de hoje, ok? Eu estou aguardando aqui ele chegar para a gente iniciar a nossa live, falando sobre esse tema, mais uma vez, relembrando para vocês, vulnerabilidade. Lembrando que essa série de lives nós fazemos toda semana, trazendo temas pertinentes, né, ao desenvolvimento humano, ao pensamento sistêmico complexo. Nós focamos principalmente em constelações sistêmicas organizacionais, aos ambientes empresariais e, logicamente, a gente também traz pensamentos, né, e algumas aplicações do pensamento sistêmico junto às constelações familiares, ok? Então hoje vamos aqui trazer esse tema e fazendo algumas reflexões junto com o pensamento sistêmico, tá bom? Eu sou Master Coach, sou facilitador em constelações sistêmicas, tanto familiares como organizacionais. Participo da Comissão de Direito Sistêmico como membro colaborador aqui na OAB da subseção de Avaré. E o Eduardo também é Master Trainer, também é constelador sistêmico, tanto familiar como organizacional. O Eduardo chegou aqui, eu vou aceitá-lo para a gente começar mais uma vez a nossa live. Olá, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, você? Tudo Boa noite, jóia. pessoal. Tudo Essa- bem com vocês? Hoje um friozinho, né, Edu? Nossa, hoje tá demais, hoje. Frio mesmo. Muito legal. Eu estava falando para o pessoal que hoje vamos falar sobre vulnerabilidade, né? E eu queria que você E, desse o seu boa noite e fizesse suas considerações iniciais aí para todo mundo. bom, boa noite a todos. E agradeço também, porque com esse friozinho, de repente ficar na frente de uma tela não é tão confortável, né? A não ser que esteja numa cama, né? Então agradecemos aí pelo momento que vamos estar juntos, mesmo com esse frio, assim, aproveitar o máximo possível, para que a gente possa ter, assim, grandes insights, né? Com todo esse conteúdo que a gente vai estar passando. Boa noite, Anderson. Que bom que você chegou, Anderson. Agora a gente pode começar. Agora a gente pode começar. E aí, então, acredito que a gente possa estar passando bastante conteúdo para todos e que possa, como eu estava falando, dar insights e que possa estar explorando tudo isso já a partir da manhã mesmo, né, Marcelo? Eu acho que é isso daí que é a nossa proposta de cada live e a gente está trabalhando para isso semanalmente, né? Exatamente. Essa é a nossa ideia. Eu comentava aqui antes de você chegar, que a gente traz aqui reflexões do pensamento sistêmico aplicado às organizações, aos ambientes empresariais, e, logicamente, a gente também tem algumas reflexões de constelações familiares e as aplicações dos princípios sistêmicos nas nossas abordagens, nos nossos atendimentos. E a ideia aqui é compartilhar esses conhecimentos com quem nos acompanha, com quem nos assiste, logicamente, não só aqui na live, mas fica gravado nas nossas redes sociais, né, no meu canal no YouTube, canal sistêmico, e lá está tudo, né, compilado os nossos materiais. E hoje vamos falar de um tema que é bem interessante, vulnerabilidade. E se a gente pegar o momento que nós vivemos de pandemia, eu creio que tem uma conexão gigantesca com esse tema, certo, Edu? Exatamente, Marcelo. E eu acho assim, antes de começar com vulnerabilidade, eu quero perguntar para o pessoal, o que é julgamento para vocês? O que é julgamento? Aí se alguém responde, se não responde, eu respondo, não tem problema. Já começa a se auto-julgar, né? Não vou responder porque eu vou errar, né? Vou ficar com vergonha. Já é auto-julgamento. Começa a se julgar antes de ter uma atitude, né? De ter um comportamento.
Exatamente, vem um pensamento assim, o que que vão achar do que eu estou falando, do que eu estou escrevendo, né? A gente sempre Exatamente. coloca a expectativa no outro. A vergonha também, né? Ou seja, a pessoa já começa sem pergunta difícil, né? Anderson. Hoje a live é bem difícil, Anderson, fica tranquilo. Presta atenção que você vai ver que vai ser boa. Então, julgamento é exatamente como o Marcelo estava falando, né? Você, vamos imaginar que você quer se conectar com alguém. Sem você conhecer essa pessoa. Por qual motivo você não vai até lá e conversa com ela? Sem conhecê-la. Porque você começa a ter um auto-julgamento, você começa a ter, como, de repente, vergonha. Imagina, o que será que a pessoa vai pensar de eu chegar lá e me apresentar, por exemplo? Todo esse auto-julgamento que a gente faz, isso no dia a dia, a gente pratica, o que que faz? Faz com que a gente se feche no nosso mundo, que o mundo é nosso. Os julgamentos, vamos pensar o seguinte, que os julgamentos são criados por nós mesmos. Então, por exemplo, se você se vê que está de camiseta, tranquilo, e você quer falar com alguém que está de terno, automaticamente fala, imagina, eu vou assim de camiseta, tão esporte, falar com alguém de terno, você se julga antes de você tomar uma atitude. Por esse motivo, você não vai até lá e, de repente, você poderia estar tomando, tirando algum tipo de proveito nessa conversa. Mas esse julgamento cria bloqueios para você poder estar se comunicando com as pessoas. E esse bloqueio também é aquele bloqueio emocional, porque você acaba não se abrindo adequadamente, e com isso você não deixa transparecer quem você é. E quando eu falo transparecer quem você é, nós vamos partir agora sim para a vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade mesmo? É você não, não demonstrar quem realmente você é para as pessoas que estão próximas ou pessoas novas. Você se bloqueia pelo pré-julgamento que você faz. Isso daí você acaba não sendo vulnerável, se cria aquelas barreiras. E quando isso acontece, você não se conecta com as pessoas. E essa conexão não é difícil de fazer, mas é um exercício que nós deveríamos começar a exercitar para que a gente possa, neste momento de pandemia principalmente, entender o outro, certo? Você vai começar a entender o outro a partir do momento que você olha para você exatamente como você é. Sem medo, sem vergonha de ser quem você é. E quando você faz isso, hoje nas empresas, por exemplo, está se usando muito esse tipo essa palavra de vulnerabilidade para que você possa se fazer conexão com o teu colaborador a partir do momento que você toma uma iniciativa de colocar as tuas emoções em aberto. Ou seja, logicamente que a gente não vai contar tudo. De repente, né, alguns segredos não. Mas você mostrar quem você é. Você é um ser humano igual a ele. Você tem problemas igual. Quem não tem problemas hoje? Quem não tem situações a ser resolvidas todos os dias, diariamente? Até por causa desse tipo, esse momento que estamos vivendo. Então, tudo isso, a partir do momento que você se torna uma pessoa aberta de sentimentos, a gente fala vulnerabilidade, e vulnerabilidade não quer dizer fraqueza, né? O pessoal confunde, né, Marcelo? Fraqueza com vulnerabilidade. Não quer dizer isso, muito pelo contrário. A vulnerabilidade, a partir do momento que você se conhece e reconhece quais são aqueles pontos que você teoricamente se julga, né?
você se fortalece com isso. Você cria, você se abre, quando você coloca essas emoções para fora, automaticamente a conexão que você faz com o outro, isso te deixa mais forte para você enfrentar qualquer situação. É o que está se trabalhando dentro das empresas hoje, em qualquer empresa, há 4 ou 5 meses está se trabalhando exatamente isso. É o desafio que os departamentos de RH estão tendo para fortalecer as equipes de uma maneira bem coesa, né? Ou seja, que existe uma comunicação mesmo estando trabalhando à distância. Então, Marcelo, aí acredito eu que a gente possa estar evoluindo, né? Você também traz aí informações para complementar. Eu me lembrei de você falando de empresa de RH. Eu, como profissional de RH, mais de 25 anos, as pessoas sempre me perguntam, né, como eu devo me comportar numa entrevista? Existe um passo a passo, né? Qual é o segredo para ir bem numa entrevista de trabalho, de emprego? E eu me lembro que uma pessoa me ensinou e disse assim, seja quem você é. E esse é o, se é o que a gente pode chamar de um conselho, é o que eu oriento as pessoas. Seja quem você é. Porque, às vezes, a gente vai entrevistar um candidato, ou até mesmo um fornecedor, alguém que vai prestar serviço para a gente, para a empresa, e a pessoa vem tão quadradinha no processo seletivo, ele já vem com um discurso pronto, o que ele deve dizer, o que ele não deve dizer, enfim, vem como se fosse um robozinho para aquele momento tão importante que muitas vezes vai definir o futuro profissional daquela pessoa, né? naquela empresa, principalmente. Então, pegando isso que você está dizendo, Edu, é justamente não ter vergonha e não ter medo de se mostrar na totalidade quem é você para a empresa, para a relação comercial. Por quê? A partir do momento que há uma perfeição, isso sempre é questionável. E a perfeição é o contrário da vulnerabilidade. E a gente vive num mundo atual onde nos vendem essa imagem constantemente, de que precisamos ser infalíveis, perfeitos, não é? A pele maravilhosa, sabedoria total, enfim, temos que ser bem-sucedidos, temos que ser ricos, temos que ser, enfim, passar uma imagem que muitas vezes ela não condiz com a realidade. Existem muitos estudos que as redes sociais elas só reforçam um lado da história, que é esse lado perfeito. E justamente o que conecta o ser humano ao outro? As nossas imperfeições. É isso que nos conecta, que nos torna humanos. Por quê? A gente já disse aqui que o que é perfeito é cristalizado, não evolui. Só o imperfeito, só aquele que tem falhas, só aquele que tem limitações é que pode evoluir, é que pode aprender. E aí a gente entrando mais nesse conceito da vulnerabilidade, existe um livro da Brené Brown, né, que ficou muito famosa, ela é hoje considerada como se fosse uma autoridade mesmo para falar de vulnerabilidade, porque ela fez um estudo mais de 10 anos com pessoas, né, analisando suas vidas, histórias de vidas, e ela tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito. Porque realmente, a gente assumir as nossas fraquezas, aquilo que nós não somos tão bons, para o outro, é realmente muito desafiador. Porque, de repente, você pode abrir uma porta e falar, ok, para quem eu estou abrindo essa porta? Né? Para quem eu estou dividindo aquilo que eu não sou capaz de fazer? Mas isso, pelo contrário, em muitas situações, vai te conectar com pessoas que vão ter empatia, que vão ter um olhar de compaixão e entender que realmente eu posso fazer alguma coisa por aquela pessoa. E até se a gente for olhar as revistas, as literaturas, né? Recentemente a Você SA trouxe como é o líder, né, em tempos de pandemia. Esse líder empático, esse líder que se mostra também vulnerável, que nós não temos todas as respostas. Ninguém é Google. Certo, Edu? Exatamente, Marcelo. E aí, a gente falando ainda de, né, como hoje é vulnerabilidade o tema, então vamos dar ênfase a ela, né? Então, a humanidade, ela realmente, o que ela faz? Ela, como você falou, ela conecta. A partir do momento que você coloca
as tuas fraquezas, né? Vamos supor, aquilo lá que te incomoda para fora, você conecta com o outro e fala, poxa, que legal, se ele consegue, se ele fala, eu também posso falar. Aí começam as conexões. E aí, falando, além de ela fazer tudo isso, que ela aumenta o nosso relacionamento, ela desenvolve um relacionamento muito positivo, esse fato de você se expor dentro de uma empresa. Eu vou trazer isso um exemplo que aconteceu comigo a semana passada. Semana passada, eu recebi uma carta da Honda que eu tinha que fazer 3 recal. Olha que interessante. Primeira situação, ela se expôs. A Honda, a Toyota, essas grandes empresas, quando ela percebe que ela tem algum problema, ela expõe esse problema. Ela coloca para quem comprou o carro, daquele modelo e ano, para que leve o carro, porque o carro lá está com problema. Então, olha só, ela expôs o problema para o mundo, né? Porque, na verdade, já nem questão para um amigo ou outro, é para o mundo isso daí, coloca nos jornais, inclusive. O que desenvolve a vulnerabilidade? Uma coragem de você fazer isso. Você se torna corajoso. Olha como que começa a te fortalecer isso daí. E de que maneira que fortalece quando você tem coragem de se expor? Eu fui até a Honda, deixei o carro, eu fui tratado muito bem. Antes, desde a hora que eu marquei o horário, mensagem por SMS, se está tudo ok. Depois que eu fui lá, fui tratado super bem por eles. Um detalhe, não tentaram vender nenhum tipo de serviço. Eu imaginava que em qualquer momento eles iam vender alguma coisa para tentar vender um serviço, né? Nada. Simplesmente eles fizeram ou refizeram aquilo que, né, o recal, fizeram o recal, e aí, com essa exposição que eles tiveram umas atitudes tão coerentes com a situação, que fortaleceu eles. E você vê, hoje estou falando bem da Honda. Estou aqui na live falando bem da Honda. Fortaleceu ou enfraqueceu eles, mostrando a vulnerabilidade deles? Certamente fortaleceu. Fortaleceu, porque, poxa, oh, que legal, olha, vou comprar, a próxima vez vai ser um carro Honda, porque acontece isso, acontece aquilo outro, eles te dão suporte. Se eles percebem que saiu algum modelo com algum problema, resolve o problema para você. Então, são coisas que, se a gente levar isso para a nossa vida pessoal e empresarial, a partir do momento que você abre o que está acontecendo, não só com os clientes, inclusive com seus colaboradores, a partir do momento que você expõe, por exemplo, hoje, né? Hoje que eu digo, neste momento de pandemia, quantas empresas não estão passando por problemas financeiros? Quantas empresas têm, talvez, uma briga interna para se sustentar, né? Para dizer, falou, mais um mês que eu passei, vamos para o segundo, vamos na luta do segundo mês. A partir do momento que você deixa de esconder com seus colaboradores e fala com a real, olha, vamos trabalhar, vamos fazer, você cria uma união de sentimento, de sentir, e não simplesmente de ordenar. Você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo outro, porque senão a gente vai quebrar, por exemplo. Agora, se você traz para o sentir o teu colaborador, o teu cliente, isso conecta. E isso te fortalece, tanto como o lado pessoal, como o teu lado empresarial, profissional. Então, é por aí que nós temos que andar, né, Marcelo? Caminhar por esse lado de entender um pouquinho melhor esse tema de vulnerabilidade, né? Sim. E a Brené Brown, ela fala que estar vivo é ser vulnerável. Então, se a gente for olhar para essa frase, tanto na nossa vida pessoal como na vida profissional, nós seremos sempre vulneráveis. E ser vulnerável é correr riscos. Mas correr riscos, muitas vezes, como o Edu está falando, com transparência, de mostrar isso para o outro. Né? As grandes empresas, quando elas cometem um erro e querem esconder esse erro, as consequências são desastrosas. E como a gente já falou aqui do pensamento sistêmico,
Quando nós temos uma dificuldade ou um problema, isso é um presente para nós. É uma grande oportunidade para nós crescermos. Porque se a gente se reconhece vulnerável, eu realmente tenho algo a aprender, algo a me fortalecer. E isso é um processo de autoconhecimento, um processo de autodesenvolvimento. Ou seja, talvez a Honda não erre mais nos mesmos problemas que aconteceram no carro do Edu, né, como ele relatou aqui. Agora, tem empresas que ficam escondendo essas informações dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores. Ou seja, com uma imagem que não se sustenta. Uma imagem que pode parecer perfeição, mas que com o passar do tempo, ela vai perder a credibilidade. E quando você se mostra vulnerável, isso é credibilidade. Porque uma coisa é você passar uma imagem de perfeição e depois você não ser nada daquilo. Não é? E quando você se mostra aberto, vulnerável, olha, não sou capaz de fazer isso, as pessoas se conectam e vão ajudar genuinamente, muitas vezes. Depois a gente vai dizer que pode ter um contraponto em relação a isso. E eu me lembrei de uma situação que acontece muito frequente nas entrevistas de emprego, de você perguntar para o candidato, você sabe fazer isso? Você sabe fazer aquilo? Você domina, por exemplo, o Excel? Eu cansei de perguntar isso para candidatos e, de repente, você leva o candidato para fazer o teste e ele não sabe. E aí, como é que fica a credibilidade? Se ele se mostrasse vulnerável, ele poderia mostrar, olha, eu não sei o Excel, mas eu tenho outras qualidades. A não ser que seja uma condição de pré-requisito daquela vaga. Mas eu estou dando um exemplo bem básico, que bem simples, né? É apenas uma metáfora para mostrar que, muitas vezes, ser vulnerável é a melhor solução para aquela situação. Porque ninguém sabe tudo. E aí a coragem de se reconhecer, eu sou imperfeito. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei o que vou responder para você. É como agora em tempos de pandemia. Muitos líderes estão sendo questionados. Dispensa funcionário, reduz jornada, o que se faz? E aí a importância da vulnerabilidade de mostrar, olha, nós não sabemos, vamos pensar em conjunto. E muitas vezes essa vulnerabilidade, as respostas para elas são as conexões, são o pensamento em conjunto. É a sabedoria de mais uma cabeça, de mais uma pessoa pensando. Porque se a gente for analisar a nossa vida, nós somos seres sociais. E a gente está percebendo que agora no isolamento, né, no distanciamento social, o quanto faz falta o convívio social. Isso nos mostra a nossa vulnerabilidade, que tem gente que fala, não preciso de ninguém, eu só me dou bem com animais, para mim podia explodir a raça humana. Tem gente que é radical nesse sentido. Não é? E a gente está percebendo que nenhum extremo ele tem a 100% de certeza, certo, Edu? Ou seja, a vulnerabilidade é me mostrar aberto a aprender e a dizer, olha, eu realmente tenho que caminhar, eu tenho que correr riscos, eu tenho que realmente fazer um caminho de desenvolvimento, de aprendizado. Agora, se eu sou perfeito, dono da razão, dono da verdade, sei tudo, ok, então você não precisa trocar, né, informação com ninguém, não precisa trabalhar com ninguém, só você se basta, certo, Edu? Exato. E aí, Marcelo, você falou, né? Quando a gente correr riscos, né? Quem diz que quando você fala eu te amo para alguém, você não está correndo um risco de a pessoa não sentir nada por você? Exatamente. E quando você fala eu te amo para alguém, você está sendo vulnerável nesse momento. Você está colocando um sentimento muito forte teu para o outro escutar. Mas é o risco que muitas vezes a gente corre, inclusive nas empresas, né? Você muitas vezes pode estar sendo vulnerável demais, mas por outro lado, aquela coisa, vamos pensar que ser vulnerável é fortalecimento. Vamos partir disso. Tirar aqui, de repente aquela ideia de alguém ser vulnerável, ser fraco. Aquilo lá se pensava antigamente, hoje já não. E quando a gente fala, Robert Hellinger, quando a gente procura, o que nós procuramos numa visualização, numa constelação familiar? Nós procuramos o essencial da situação.
E o essencial, o que é o essencial? É exatamente o que é a questão. E muitas vezes a gente cria aquelas nuvens de fumaça para esconder todos os sentimentos de medo, de arrogância, aquela situação de você não querer pedir desculpas, sabe? Tudo aquilo lá, culpar o outro, tudo isso são nuvens de fumaça que você cria para esconder o essencial. E o ser essencial é exatamente isso que nós estamos falando. É ser você. Qual é a tua essência? Quando você age desta maneira, talvez num primeiro momento a gente não entenda muito bem que se abrir com o outro é fortalecimento. Mas eu acho que esse caso que eu trouxe da Honda, exatamente, ele abriu um problema e fortaleceu um relacionamento com o cliente. A boa atitude que ele teve fortaleceu o relacionamento que ele teve. E assim, estou falando da Honda, mas para nós é a mesma situação no lado pessoal, para qualquer empresário médio, pequeno, também é a mesma coisa. O resultado é o mesmo. É ser você, a tua essência. Qual que é a tua essência? Colocar isso sem medo de julgamentos, né? Porque muitas vezes a gente não faz isso por medo de ser julgado, né? Aí o Anderson fala que quando eu vou fazer alguma viagem, muitas vezes não sei onde é o local exato que o cliente, comento com o cliente e pergunto exatamente. E aí, olha só que esse detalhe. Muitas vezes isso aconteceu comigo, se estou indo de passageiro ou alguma coisa assim, táxi, Uber, e quando você se coloca à disposição, quando você tem esse pedido, né, de quem está, da pessoa que está dirigindo, valorizando o teu conhecimento. Se a pessoa está dirigindo, que no Anderson, pede informação, você está valorizando, primeiro que você está abrindo teu coração, falando, não sei onde que é, você me guia. Você cria uma conexão com a outra pessoa e fortalece o relacionamento. De repente, enquanto estava dirigindo, não saiu tanta conversa. Mas a partir do momento que fez esse questionamento, eu tenho certeza que a conversa flui muito mais leve depois. É como se as pessoas se conhecessem. Por quê? Houve uma conexão do dar e o receber, né? Então, é isso que estamos falando. Ou seja, você vê, numa coisa simples, cria conexão. É assim que funciona, Anderson. É exatamente isso, é perfeito. E pegando o caso que o Anderson passou, imagina que se ele não sabe o caminho e ele fala que sabe, e aí se perde, como acontece muitas vezes, porque aí entra numa postura, eu sou perfeito, eu não posso mostrar que eu não sei, não é? E aí fica pior ainda a situação. Agora, quando ele se mostrou vulnerável, ele se abre para o outro, e aí a troca existe, não é? E aí essa possibilidade ela é fantástica. Agora, um contraponto que eu acho que é interessante a gente passar aqui, que às vezes existe uma dinâmica da fraqueza, da vulnerabilidade, de não entrar num papel de vítima, de não entrar num papel, muitas vezes, a gente tem situações na nossa vida que nós somos ingênuos. Às vezes nós estamos despreparados para aquela situação. E nós vamos encontrar pessoas mal intencionadas, que às vezes querem utilizar e querem lograr êxito em cima das nossas fragilidades. E aí entra uma outra dinâmica, que a gente já comentou aqui que existe, que é da vítima e do abusador, do perseguidor, né? Se a gente for falar dessa maneira. Então, muito atenção, né? Estar desperto para olhar essa situação, para não entrar num papel de vítima, e aí você se mostrar totalmente vulnerável para esses tipos de pessoas, e as pessoas vão se aproveitar dessa situação. Então é necessário, e o que a gente está falando aqui são reflexões, então é um tema muito amplo, a vulnerabilidade, mas uma das facetas pode ser essa, que pode ser uma porta de entrada também para alguém mal intencionado. Agora, o que nós estamos dizendo, numa relação onde você conhece o ambiente, conhece as pessoas, não há mal algum em se mostrar frágil, em se mostrar
Porque às vezes é um momento também passageiro. Às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil. Eu já trabalhei com prevenção ao suicídio e muitas vezes a gente tem a impressão, né, que quem quer fazer, faz, né, não fica falando. Mas a pessoa às vezes está dando sinais dessa vulnerabilidade e ninguém olha para isso. Então, realmente, a empatia, não é, de perceber a comunicação, às vezes, não verbal, e se mostrar, olha, eu estou precisando de ajuda. Isso vale tanto no trabalho, vale tanto nas relações pessoais, na relação de casal. E no trabalho, a gente acha que se mostrar vulnerável é uma porta para ser dispensado, muitas vezes. Só que quando você se manifesta, e eu já trabalhei com RH, posso dizer isso, muitas pessoas que se achavam perfeitas e capazes e não demonstravam essa vulnerabilidade, perdiam muitas vezes as oportunidades de treinamento, perdiam as oportunidades de estar participando de um workshop, de um aprimoramento, ou até mesmo do olhar do líder do departamento. Porque, com aquele ali eu não preciso me preocupar, ele sabe tudo, ele não precisa evoluir. Não é? Então, quando a gente se abre realmente, isso permite para o outro conectar, como bem a gente colocou aqui os exemplos. E lembrando, né, mais uma vez, que quando a gente às vezes pede, né, para as pessoas explicarem, me dê um exemplo de amor, de conexão, de alegria, as pessoas, às vezes, né, ao invés de se conectar com isso, se conecta com o contrário, com o desamor, com as desconexões, com a tristeza. Então, muitas vezes, no atendimento de constelação ou de terapia, os clientes, as pessoas trazem essas situações. Por quê? Não se conectam porque não se mostram vulneráveis, como o Edu estava dizendo. Às vezes espera a vida inteira para dizer para alguém que ama, para dizer para alguém que considera aquela pessoa. E se a gente pegar, eu esqueci o nome daquela médica que ela cuida ela tem um trabalho de cuidados paliativos. Ela até escreveu que a morte é um dia para se viver, um dia bom para se viver, alguma coisa assim. E ela fala que as pessoas no leito de morte relatam os seus arrependimentos, porque tiveram medo de ser vulneráveis, porque tiveram medo de demonstrar quem eram, em termos de afeto, em termos de atenção, em termos de ser quem é, porque cada um de nós é único. Agora, quando eu me abro para essa vulnerabilidade, essa imperfeição, eu vou experimentar, eu vou dizer. Se a pessoa não aceitar aquilo que eu estou dizendo, eu amo você, eu vejo você, eu gostaria de te conhecer, ou, olha, eu quero fazer uma entrevista para essa empresa, né, eu quero fazer uma parceria contigo. Enfim, colocar isso à disposição. E muitas vezes as pessoas vão guardando para um determinado momento que pode nunca chegar na vida. Certo, Edu? Então, aí a gente está falando de vulnerabilidade de uma maneira talvez, como você falou, vamos dividir bem o lado ser vítima e ser vulnerável, né? Sim. Só que vulnerabilidade também, como ela é, na verdade, contar a tua história, falar quem você é realmente, ou aquilo que você está passando naquele momento, que nem você falou, fragilidade é uma coisa, fraqueza é outra. A fraqueza pode ser permanente, a fragilidade é momentânea. Você está naquele momento passando, se sentindo frágil, e com isso você abre teu coração, né? Aquela coisa, né? Abre teu coração, né? Só que isso é momentâneo. Agora, a partir do momento que a gente entende que ser vulnerável também é contar a nossa história tem só momentos ruins? Não. A nossa história também tem momentos bons. E muitas vezes a gente até se proíbe, que nós falamos isso a semana passada, de você querer expor aquilo lá com medo de inveja, ou que alguém passe a perna em você. Então você não expõe muito as suas conquistas, para você não ficar uma vitrine, né? Só que ser vulnerável é também contar coisas boas, é contar a tua história. Então, a partir do momento que você, quando a gente fala abre o coração mesmo. Abre o coração para os momentos bons, para contar momentos bons, e para contar também momentos não tão bons.
É isso que é ser vulnerável. E muitas vezes a gente é grosseiro com alguém exatamente para evitar abrir o nosso coração. Tipo, afasta as pessoas, né? A gente quer afastar para não ser vulnerável, para não se sentir vulnerável, porque temos uma crença de que ser vulnerável é uma questão de fraqueza, uma questão de fracassado, N situações. Ser vulnerável, muitas vezes, como a Brené, né, ela fala, quando ela fez aquela relação, que ela mais de 10 mil pessoas de pesquisa, o pessoal colocava assim muitas situações do significado de vulnerável para eles que fica longe do entendimento nosso, inclusive, de tão extremistas que eles são. Então, mas aí voltamos, é para falar coisas não tão boas. Mas ser vulnerável também você pode colocar coisas boas, contar as coisas boas que acontecem com você, sem medo de ser julgado, inclusive, muitas vezes como, logicamente, da maneira que você coloca isso, mas como uma pessoa arrogante, uma pessoa que quer mostrar mais do que ela é. Esse cuidado temos que ter também, lógico, para não ofender o outro. Mas isso também é vulnerável. O que está acontecendo com você hoje? Pode falar, não tem problema nenhum. Aí, tem uma historinha. Tem uma situação que aconteceu agora recentemente, agora nessa época de pandemia, SAP, né? A empresa que faz software de gerenciamento. É uma empresa alemã e aqui no Brasil ela tem 2.200 funcionários. 2.200 funcionários tem aqui no Brasil. A presidente da empresa, uma mulher, ela no, no dia que foi decretada a quarentena, ela dispensou não, começou a trabalhar no dia seguinte home office com os 2.200 funcionários. E ela tem contato, ela percebe, ela tem as reuniões de vídeo com eles, e quando ela percebe alguma situação, essa sensibilidade que exploram, né, que vamos aprender a explorar mais ainda neste momento, ela se conecta com as pessoas via vídeo, percebe um mal-estar nas pessoas e depois ela fala individualmente com cada um daqueles que ela acha que tem que dar uma força. Então, nesse momento, olha só, ela não está sendo uma pessoa que está com algum problema. Ela está sendo vulnerável no sentido de se conectar com as necessidades do outro. Ela está aberta também, de coração aberto. E não estamos falando, tudo bem que essas reuniões são ela é presidente, com os diretores, gestores mais próximos, né? Mas ela tem essa sensibilidade. E para você ter essa sensibilidade, você tem que estar de coração aberto. Para você perceber num vídeo, de repente, uma maneira que a pessoa está falando, um olhar talvez da pessoa, ela já entende isso daí e após a reunião fala com ela no individual. Então, isso também é ser vulnerável. É você estar conectado com o outro. E você só faz isso a partir do momento que você está aberto a sentir, principalmente a sentir tudo isso daí. Então, outro exemplo, acho que é importante também, uma empresa alemã que a gente tem uma crença que o alemão é frio, embora essa mulher ela é brasileira, mas de qualquer maneira existem umas regras, né, que são passadas inconscientemente da Alemanha para cá, para o mundo inteiro, porque a SAP está no mundo inteiro, mas esse tipo de comportamentos também é um comportamento de vulnerabilidade, de estar aberto ao que o outro está sentindo, criar essa compaixão, né? Na verdade, criar essa compaixão, movimentar isso daí, para que você, olha só que interessante, o que você está, nesse momento, o que está fazendo? Você está fazendo com que
os teus colaboradores acreditem ainda mais em você, eles se engajem mais ainda na tua empresa, e com isso você sai muito mais fortalecido de qualquer problema que você possa estar passando momentaneamente, como a gente sabe disso. Tudo bem que é um momento um pouco mais longo daquilo que a gente estava esperando, mas é momentâneo. Então, também há esse detalhe a gente entender que a compaixão, ou seja, você sentir o que o outro está passando, sentindo, é um exercício de vulnerabilidade. Porque você tem que estar aberto para isso. Não adianta você estar fechado no teu problema. Só é meu problema. Aí a gente vai no empresário egocêntrico. Aquele problema é só meu. Não. O problema que todos estamos passando, o que nós estamos fazendo? Aí vamos para o quarto ou terceiro empresário, né? No caso, o terceiro empresário é aquele que ele tem um sonho de atender bem os clientes, com isso ele engancha colaboradores com a mesmo perfil e cria um fortalecimento para a empresa aí em frente, para o propósito da empresa, né? Fortalece o propósito da empresa, tudo isso. E assim os outros que pensam, né, na longevidade, no caso, né? Essas três situações, mais ainda a longevidade. É um detalhe também a ser lembrado, né, Marcelo? Não é só coisa ruim, ser vulnerável, contar as coisas ruins da nossa vida, dos nossos momentos, né? E fazendo uma conexão com o que você está dizendo, Edu, o pensamento sistêmico complexo, a gente sempre fala que ele sai do campo do pensar e vem para o campo do sentir. E a Brené Brown, com a pesquisa que ela fez sobre vulnerabilidade, ela descobriu que a vulnerabilidade é um ato de coragem. É um ato de coragem. E ela foi estudar o significado da palavra coragem. A etimologia da palavra, né, o início da palavra coragem vem de cor, que no latim significa coração. Ou seja, a fonte da coragem está dentro do nosso coração, que representa o nosso sentir. E aqui eu faço uma metáfora, né? Se a gente separar coração, ele tem a palavra cor e ação. Ou seja, a gente coloca cores em nossa vida com ação, com movimento. Ou seja, ser vulnerável é ser corajoso de dizer, eu não sei fazer, eu preciso aprender, eu estou aqui me mostrando para você quem eu sou de verdade, sem julgamentos, sem imaginar o que você vai achar de mim, eu estou me expondo, eu estou aqui me colocando à sua disposição, mas com o meu coração. Eu estou sentindo que eu devo fazer isso, para que assim a gente se conecte. E realmente isso é um ato de coragem. Porque quando eu coloco uma barreira num relacionamento, seja ele profissional, seja ele pessoal, realmente eu estou com aquele medo de que a pessoa entre na minha individualidade e perceba as minhas fragilidades. E quando eu sou corajoso e coloco realmente na mesa, né? E à disposição de quem convive comigo, quais são as minhas fragilidades, aí sim o outro percebe a minha humanidade. E aí, com esse ato de coragem, as pessoas se conectam. E é interessante que nessa pesquisa que ela fez, ela diz que muitas vezes as pessoas, nos momentos de decisões difíceis, nos momentos desses relacionamentos, a gente anestesia a vulnerabilidade. Porque a gente nunca teve um número tão alto de obesos, a gente nunca teve um número tão alto de viciados em álcool, em jogos, em uma infinidade de coisas, endividados, pessoas hipocondríacas, com crise de ansiedade, de pânico. Por quê? Escondem as suas fragilidades. De que maneira? Recorrendo a outros amortecedores ou esses anestésicos. Por quê? Eu não posso me mostrar vulnerável. Então, se eu tenho uma crise de ansiedade no trabalho,
ou se eu tenho uma crise de choro, de repente, como as pessoas vão avaliar isso, né? É lógico que no ambiente corporativo existem empresas que são muito rígidas em relação a isso. Só que se tiver um líder que realmente for empático e perceber que às vezes a pessoa está ali pedindo um socorro, ela está sendo vulnerável, ela está sendo ela mesma, ela cansou às vezes de fingir. E às vezes essa ajuda, quando bem-vinda e equilibrada, né, entre o dar e o receber, ela será um passo importante para o sucesso e às vezes até para a liberação dessa pessoa dessa situação momentânea que às vezes ela está passando. Então, é muito bacana quando a gente olha para esse viés da vulnerabilidade, de que é ter um ato de coragem, de se mostrar assim, ok, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho a resposta. Eu não sei o caminho, estou em dúvida. Vai além da minha compreensão, mas aí você está usando o seu coração. É diferente daquele que manipula, que vai raciocinar. O que eu vou ganhar com a vulnerabilidade dessa pessoa? É diferente. Certo? Então, quando eu reconheço a minha vulnerabilidade com coragem, eu posso ser visto, eu posso ser olhado e reconhecer que eu sou suficiente. Porque a gente tem sempre esse princípio de que eu preciso... Né? A gente fala na constelação dos buscadores. A gente vai buscando, e busca curso, e busca uma infinidade de coisas e não tem fim essa busca. É lógico, isso não quer dizer que você tem que ficar acomodado na sua cadeira e não estudar, não ler, não se aprimorar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas essa necessidade de perfeição, de que eu não posso errar. E eu digo aqui para vocês que essas lives que nós estamos fazendo aqui, para mim é um exercício de vulnerabilidade. Para quem me conhece, ok, eu já fui professor, já falei em público, mas muitas vezes a gente traz questões pessoais nossas aqui. Os vídeos que eu tenho feito, gravado no YouTube, é um exercício de vulnerabilidade, de coragem de se expor, de falar, puxa, é horrível a gente se ver falando num vídeo, a voz, às vezes a entonação, a iluminação, às vezes o improviso. Mas como a gente disse aqui, é o coração em ação, é a coragem de fazer, de não ficar estacionado e de se mostrar vulnerável, aquilo que eu sou, aquilo que o Eduardo é. E a gente faz isso com o nosso coração para vocês que estão nos assistindo. E talvez isso possa encorajar vocês também a fazer semelhante, a se mostrar essa vulnerabilidade como um ato de coragem para aquilo que você faz, para o seu sonho, para o produto que você vende, né? Como o Anderson colocou aqui, o serviço que ele presta. Enfim, mostrar a vulnerabilidade, como a gente já disse aqui, às vezes é uma grande oportunidade de conexão com o seu cliente, com algum parceiro ou parceira, não é? Algum colega de trabalho. E isso é ato de coragem, é muito corajoso. E isso eu digo sempre para quem chega para uma constelação, seja ela familiar ou organizacional, que a pessoa resolveu olhar para a sua ferida, resolveu olhar para o seu problema, resolveu olhar para a sua dificuldade. Porque é muito mais fácil a gente conviver com isso, e com as dores e consequências disso, e não querer se expor, do que ir lá e enfrentar. Você, às vezes, vai ter que chorar, vai ter que sangrar de novo, para depois cicatrizar de uma vez só. Então, eu aprendi, né, olhando esse material da Brené Brown, eu recomendo para vocês, leiam Coragem de Ser Imperfeito, é muito bacana. Essa pesquisa tem um vídeo dela no YouTube, é bem rapidinho, acho que são 20 minutos, e lá traz conceitos muito marcantes, que é o que nós estamos dividindo com vocês aqui. E aí vocês podem perguntar, mas isso tem a ver com empresas? Sim, sim. O líder moderno, com esse ambiente online, esse ambiente de home office, que em algumas empresas vai virar, né, não vai ser só isso, mas vai ter um modelo híbrido, né, presencial e home office. A gente percebeu esse distanciamento das pessoas, as crianças, quanto tempo estão em casa, vulneráveis. Portanto, é um exercício de todos nós de praticarmos esse ato de coragem, de sermos imperfeitos, estarmos em evolução,
num constante processo de aprendizagem, certo, Edu? Isso aí, Marcelo. É, é aquela coisa, ser vulnerável e ter a coragem de falar que eu sou imperfeito, né? Exatamente. E aí, quando você percebe isso, você pode transformar tudo. Numa visualização, como você está falando, a gente pode transformar a nossa vida. Olhar de frente para aquela ferida e transformar a nossa vida. Quantas pessoas deixaram se transformar em relação com toda vez que olharam de frente para aquilo que estavam carregando e que muitas vezes esse peso que carregam é tão inconsciente que parece que aquilo lá faz parte da nossa vida. E não é bem assim, né? É só quando a gente percebe, e muitas vezes acontece que você, numa visualização, numa constelação familiar, você vai falar de uma coisa, aparece uma outra que é totalmente diferente daquilo que você estava visualizando. E qual é o motivo disso daí? Aquela cortina de fumaça que você coloca, né? Muitas vezes a gente vai, o que a gente percebe numa visualização sistêmica, numa constelação familiar, é que você chega e fala, numa organizacional, você vai falar mal do teu chefe, você vai falar mal aquele par que está com você do teu lado, você vai falar um monte de... E são as pessoas, né, que estão com problema, não é você. O meu problema é aquela pessoa, eu quero ver o que eu faço, ou aquela pessoa ou aquele emprego. Qual dos dois empregos eu escolho? Qual das duas profissões eu escolho? E muitas vezes, quando você vai visualizar isso, você percebe que nada daquilo que você estava imaginando ou criando na tua cabeça, na tua mente, é aquilo que realmente é visto. Por qual motivo? Porque você não se olha. Você vê como que você... Né? A gente já tem um exercício. Se olhe. Onde que está doendo, na verdade, aquela ferida? Onde está doendo? Sinta. E perceba de onde que vem. Qual que é a origem daquilo lá. Porque muitas vezes, quando a gente pensa que aquilo lá é nosso, a gente percebe que vem, né, de outras... de outros indícios, né? A gente não vai falar dos ancestrais, mas provavelmente deles, ou muitas vezes pai, né, que é mais próximo, ou tios, exatamente. A gente começa a ter esse tipo de comportamentos inadequados, muitas vezes, sem perceber. Por quê? A gente pensa que são nossos comportamentos. Os nossos pensamentos são... Eu sou assim, eu nasci desse jeito, não tenho mais jeito. Só que numa visualização, como a gente viu ontem, né, Marcelo? Sim. Ontem nós vimos uma visualização onde a gente percebe que não eram as profissões que estavam com problema. Né? Por quê? Porque a pessoa não olha. O que está acontecendo com a gente? Na verdade, na essência. Edu, só para te avisar, nós estamos chegando no final. Eu É. queria que você colocasse suas considerações finais aí para a gente encerrar. Bom, eu agradeço, como sempre, essa live, mais uma semana. Só que, assim, vamos dar uma... no meu falta 8 minutinhos só, não sei se é isso aí, Marcelo, entre 7 e 8 minutos. Talvez a gente possa dar o nosso projeto já para as próximas semanas, que é fazer uma visualização sistêmica organizacional, gratuita, lógico, a gente vai online. E a gente nós estamos vendo as ferramentas que nós vamos estar utilizando. O que eu vou pedir? Que a partir da semana que vem, nas nossas lives, que vocês possam compartilhar as nossas lives com conhecidos, porque nós precisamos, para fazer uma visualização, ou uma constelação, como vocês queiram chamar, né? Nós conhecemos como visualização, mas se for constelação organizacional, onde a gente vai fazer um sorteio. Talvez seja daqui 2 semanas, mas nós precisamos de um número de pelo menos 20 pessoas para que se crie uma sintonia, um campo legal, para que vocês percebam como que funciona
uma, uma visualização organizacional. Então, nós vamos estar sorteando depois, nós vamos fazer numa das nossas lives. Durante a live, a gente vai estar sorteando. Não vai ser nem no início nem no final, porque senão a pessoa entra no início, sorteia e vai embora. E no final também, ele só entra no final e vai embora também. Então, não. Vai ser durante a live, a gente vai estar sorteando entre os que estão aqui assistindo a gente. E aí, terão essa consultoria, como vocês queiram chamar, da gente. Vão ter essa oportunidade ou via Zoom ou via Meet, a gente vai estar fazendo isso. E nós vamos estar fazendo uma relação. Vamos umas 2 semanas, né, Marcelo? Eu acho, né? Que mais ou menos a gente já conseguir montar esse esquema aí. E agradeço a todos pela participação. Já acabou rápido, viu, Anderson? Realmente, passa muito rápido, passa muito rápido. Agradeço a todos pela contribuição que vocês estão tendo com a gente. Como o Marcelo fala, é algo que nós estamos nos cultivando a cada live, colocando mais sementes dentro de nós, com conhecimento, com conteúdos, para poder estar dividindo com vocês. E isso daí está fazendo com que a gente possa estar cada dia mais forte também, né? Porque nós somos vulneráveis, né, Marcelo? Exatamente, Edu. Então, mais uma vez, para agradecer também pela partilha, pela parceria. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo que participou. Eu vi muita gente aí. Gabi, Isabel, Lúcia, Luana, Metaforum. Aliás, quinta-feira estou com a Luana falando sobre Metaforum na nossa live. Quinta-feira, né? Convido todo mundo aí também. Para saber o que é o Metaforum, né? Que é o instituto que eu estudei. E para que vocês estejam conosco, né, nas próximas semanas. A gente vai realmente criar esse grupo de constelação organizacional online, e é interessante que vocês nos acompanhem. E para a gente encerrar esse tema tão bacana, que é a vulnerabilidade, que fica essa mensagem para vocês. Tenham a coragem, tenham o coração, sintam a imperfeição, a vulnerabilidade. É possível ser forte, acreditando ser vulnerável. Então, a vulnerável é uma oportunidade, né, de viver com plenitude, com alegria, com felicidade. Né? Se mostrar vulnerável não é se mostrar fraco, mas é se mostrar humano. E quando a gente é humano, a gente conecta com outro humano. Né? E é essa a nossa ideia aqui, né, de partilhar sempre com vocês o nosso coração, os nossos conhecimentos, e agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Então, nosso muito obrigado, nossa gratidão, e estejam conosco nas próximas semanas para acompanhar essas novidades. Hein? Quem sabe você pode ser o premiado aí para ter uma constelação organizacional, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, coragem, e vamos em frente. Beleza, Edu? Bem. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Sucesso. Até mais.